Olá, tudo bem? O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de leite, com mais de 34 bilhões de litros por ano. Esse resultado é fruto principalmente do trabalho dos criadores da raça holandesa. E para conversar mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje o Renato Landini Dias, que é vice-presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa. Seja bem-vindo, Renato. É uma satisfação estar aqui no JR Agro, principalmente para falar sobre a raça holandesa, né? A satisfação é nossa. Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo do JR Agro disponível nas plataformas digitais da Record TV. Renato, qual é o tamanho do rebanho hoje no Brasil, pensando em raça holandesa? A raça holandesa hoje, a gente tem 60 mil lactações encerradas por ano. Isso são vacas que estão sendo controladas de produção de leite anualmente. Nós temos mais de 400 mil animais em controle leiteiro. São mais de 5 milhões de animais cadastrados no nosso banco de dados, com mais de 400 mil animais ativos. Isso para mais de 2.500 sócios ativos. Então a gente tem uma representatividade, um percentual muito grande no Brasil de impacto na produção leiteira. Por que isso? Por que essa raça se adaptou tão bem ao Brasil? A raça holandesa ela se adapta bem a qualquer lugar do mundo. A gente tem produções desde lugares desérticos a lugares de gelo. Então ela se adapta e se combina com qualquer região e principalmente com qualquer produtor, que ela se adapta à realidade do produtor. Então toda a capacidade produtiva dela é fácil de ser adaptada nas diversas regiões do Brasil. Me explica essa coisa da raça se adaptar ao produtor. É porque assim, a gente tem diferentes níveis de investimentos, diferentes níveis tecnológicos. Desde um produtor de uma tecnologia aí para a agricultura familiar, que está ele com a família produzindo bem pouquinho, que ele não demanda de tanto equipamento, até grandes fazendas produtores que têm sistemas de carrossel ou robô ordenhando. A vaca holandesa está em todos os sistemas produtivos. Só para a gente ter uma ideia, quando você cita esse pequeno produtor que não tem tecnologia, ele consegue tirar quantos litros por dia ali de uma vaca, e um grande produtor com uma mega tecnologia consegue quanto? A gente brinca que o leite entra pela boca, né? Isso depende da quantidade de comida que ele dá para a vaca, falando do pequeno produtor. Então, assim, a raça holandesa é a mais indicada para esse tipo de produtor. Porque você imagina o seguinte, a pessoa que está lá, ele mesmo acorda cedo, trabalha, está o dia todo na labuta para a produção do leite. Se ele tiver uma raça menos especializada, ele tem mais animais para tratar e para cuidar, produzindo menos. Com a vaca holandesa, às vezes ele pode substituir 10 para produzir o mesmo leite de uma. Ele pode chegar a produções aí de 30, 40, 50 litros dias por vaca. Então é menos trabalho, mais eficiência. Então seria tudo de bom para esse pequeno produtor. No mundo todo, essa é a principal raça leiteira. Principal raça leiteira. Porque, além dessa adaptatividade dela, o que explica isso? São mais de 500 anos de melhoramento genético. Então, a raça holandesa é a mais mensurada. Então a gente tem valores econômicos para todas as características da vaca. Então, seja ela para conformação, para saúde, produção, a gente consegue medir. Quando você consegue medir, você consegue ver eficiência. A raça holandesa é a mais eficiente produtora de leite do mundo. Como a gente está vivendo cada vez mais um mundo que a gente tem que ser de uma forma ecologicamente correta, você precisa ter um animal competindo menos com a comida do ser humano. Então, a vaca holandesa é a mais especializada para converter alimento em leite no menor espaço e com a maior quantidade. Você falou aí em produtividade, em quantidade, em qualidade do leite. Existe diferença, você desculpe minha ignorância, mas existe diferença entre o leite da vaca holandesa ou o leite de outra raça? Falando em qualidade, existe muito. Que a pessoa que entra na raça holandesa, ela procura se especializar. Quando ela se especializa,
ela começa a produzir um leite de melhor qualidade, cuidando mais da saúde das vacas, cuidando mais da higiene e da composição. E isso traz um produto de melhor qualidade lá na frente. Para o leigo, quando ele bate o olho numa vaca, como é que ele sabe que é uma vaca holandesa? Tem aquela coisa de que a vaca malhada é a vaca holandesa. É isso mesmo? Você viu a pintinha lá preta, a vaca branca é a vaca holandesa. Nem toda vaca que é malhada é holandesa, mas a gente sabe que se tem essa pinta, ela tem um sanguinho de holandês lá, seja independente da composição. Agora tem umas variantes, né? Tem várias Tem a variantes. vaca holandesa preta e branca, alguma coisa assim. Como é Exato. que é isso? Na evolução da raça, a gente já teve épocas onde a raça era mais predominantemente preta e branca. Quando você tem alguns raçadores de diferentes pelagens, você começa a mudar a raça. Mas isso ele é cíclico. Então, há pouco tempo atrás, a gente tinha os principais touros do mundo, formadores da raça, sendo branco. Então, a raça ficou um pouco mais branca. Agora tem outros mais pretos, então isso é normal. Mas o importante é que ela é preta e branca. Uma boa matriz hoje vale quanto no Brasil? Em média, uma vaca registrada, controlada, em torno de 20 mil, a gente falando de um animal, não os expoentes da raça, sabe? Um valor comercial. É lógico que a gente tem valores aí e produtores que têm um valor agregado maior por todo o trabalho que ele fez durante muitos anos de genética, mas esse seria um preço médio. A gente teve animais de 200, 300, enfim, esse ano a gente teve um recorde da raça nos Estados Unidos de uma vaca sendo vendida por $1.950.000. O que levou ela a esse preço? É toda a capacidade de transmissão. Por que uma vaca, um touro é bom? Porque ele consegue transmitir. Os genes. Exatamente. É a vaca do Então, leite de ouro, né? exatamente. Se ela faz uma filha ou um filho bom, É. isso quer dizer que ela tem uma capacidade de transmissão alta. Então, aquela velha história de ser boa mãe e ser bom pai. É a importância da genética mesmo. Esse Exato. trabalho de genética é fundamental. Fundamental. E a raça mais evoluída geneticamente é a raça holandesa. A gente conhece todas as doenças, tudo, assim, o mapeamento genético todo da raça holandesa. Em comparação com outros países, em que patamar está o Brasil ali pensando nessa genética da holandesa? Os Estados Unidos é o país que está à frente do mundo. A gente importa muita genética hoje americana, melhorando o Brasil. Mas hoje, por exemplo, para a África, América Latina ou até América Central, nós somos exportadores de genética, por exemplo, de girolando, que utiliza a nossa base holandesa, cruza com raças zebuínas, e a gente tem exportado muito para esses outros países. A gente falou de genética e a importância da tecnologia na produção do leite. Hoje não se cabe mais a gente produzir leite como se produzia antes. A tecnologia está disponível a todos, seja por pequeno ou por grande, e a gente tem acesso a muitos tipos de sistemas de produção. E a raça holandesa está adaptada a qualquer um desses. A gente tem desde uma produção aí que o pequeno produtor está com essa vaca nos piquetes, trazendo ela para ordenhar, até produções que a vaca mesmo se ordenha em sistemas robotizados, que a vaca chega aí lá voluntariamente 8 vezes no dia para ser ordenhada. Então, assim, temos sistemas tecnológicos de grande avanço. Hoje você monitora a qualidade do leite desde a hora que ela está saindo da vaca. Então, isso traz uma segurança alimentar muito grande. Como fazer para que esse pequeno produtor consiga aumentar a sua produção? Eles têm acesso às linhas de crédito? Tem acesso a linhas de crédito. Eu acho que falta muito uma orientação técnica para o pequeno produtor. Eu te falo que eu sou um pequeno produtor. Então, é lógico que o acesso a crédito ele é todo controlado, você precisa ter um projeto, mas eu acho que se ele tivesse um apoio, por exemplo, das associações de raça, para cada projeto que você tenha, você estaria lidando com quem realmente conhece do sistema produtivo. Então a gente
poderia se aproximar e fazer um levantamento para a pessoa, onde ele teria mais eficiência nesse capital investido. Ele tem acesso às linhas de crédito, mas ele sabe acessar essas linhas? O pequeno produtor, ele vive muito dentro da propriedade. Ele não sai tanto. O dia a dia, a rotina da vida dele é muito interna. Então, às vezes, ele fica aguardando que alguém faça por ele e ele não vai atrás. Então, acho que é uma obrigação nossa, seja governo, seja entidade, de levar essa informação ao pequeno produtor. O grande produtor está muito bem amparado, ele é super assistido e a gente tem excelentes exemplos no Brasil de que médios que se tornaram grandes estão voando hoje, mesmo comparando a outros países. O pequeno enfrenta dificuldades? Enfrenta dificuldades. Que tipo? A gente não tem a capacidade de compra, você não tem. Então, assim, resumindo, a gente tem um custo de produção maior do que o grande. Num ano desse que foi muito bom financeiramente quanto a preço de leite, a gente alcançou preços históricos esse ano, mas o custo é alto e para o pequeno ele fica um pouco maior. Então é natural, faz parte do sistema, mas o pequeno está sempre mais à margem do que o grande produtor. Você falou desse preço e que realmente o consumidor sentiu essa alta do preço. Qual foi o motivo disso? Escassez de produto, a velha oferta e procura. O leite no mundo está mais caro que no Brasil, então com a diferença cambial, a entrada de leite importado deu uma segurada e a produção do Brasil despencou, porque todo o sistema produtivo, seja ele confinado ou não, ele tem reflexos de um ano para o outro. Então, a forma de pagar hoje o leite no Brasil faz com que o pequeno e o médio produtor ele seja muito sensível ao momento. E isso, qualquer mudança em relação a preço, ele derruba a produção. Quando ele derruba a produção, ela não volta. Então, o que aconteceu no passado, com 2 anos de secas intensas e um mercado onde se derrubou o preço do leite muito drasticamente, o produtor cortou a alimentação dos animais. Isso corta a lactação, ela demora muito a repor. E isso refletiu nesse ano. Mesmo com a alta, o produtor não consegue responder. Isso nós estamos falando do pequeno e médio produtor. Ele não responde de imediato. Vamos ter reflexos ainda nos próximos anos? Com certeza. A gente há pouco tempo estava no momento estável e o preço caiu novamente. E isso é imediato que o produtor ele corta o concentrado, ele corta a alimentação, essa lactação derruba e ela não volta mais no nível que ela estava, só quando a vaca parir novamente. Então, para o ano que vem, a gente ainda vai sofrer escassez de produto. Escassez de produto significa aumento de preço. Eu acredito que a gente não chegue nos preços que chegaram esse ano, mas próximo disso. Renato, compensa hoje para alguém começar a criar a holandesa? Sim, compensa muito. A gente está com um monte de projetos novos em andamento e todos começando com a raça holandesa. Por que compensa usar a raça? Voltando ao que a gente falou de eficiência alimentar, de uma raça que ela tem adaptabilidade a vários sistemas produtivos e a várias regiões, tem um outro fator que é muito importante. Você tem toda a mansidão da raça, toda a parte ambiental envolvida no sistema de produção de leite com a raça holandesa. Você precisa de menos animais por área, você tem maior produtividade por hectare, enfim. Quando você tem menos leite, menos animais, menos emissões de carbono, então você começa a entrar numa situação de que ela tem um equilíbrio entre produção e meio ambiente. Além disso, nós temos as questões de bem-estar. Uma vaca aqui, ela se dá muito bem com o ser humano. Se a gente trouxesse uma vaca aqui, ela estaria aqui do nosso lado, tranquila, sem problema algum,
como ela está lá na fazenda produzindo leite. Capaz, melhor não, aqui no estúdio ia fazer um estrago danado. Não, não, a gente já levou e ela fica bem. Mas então, assim, ela é extremamente viável economicamente, porque você consegue fazer projeções e mensurar. Tudo que a gente está falando em investimento, em projeto, a gente tem que mensurar a viabilidade do negócio. E independente do tamanho do sistema que a pessoa for investir, vale a pena usar a raça holandesa. Você lembrou a sustentabilidade. É possível unir a criação do gado com sustentabilidade? E de que forma? Perfeitamente, porque existe equilíbrio, né? Eu acho que é interessante alguém conhecer uma fazenda produtora de leite, ver como os animais são bem tratados, como eles vivem bem, então como está em harmonia entre o ser humano, o meio ambiente e os bovinos. Dessa forma, você começa a criar equilíbrios no sistema produtivo que a gente vai estar sustentável. É claro que ambientalmente é fundamental, mas do ponto de vista mercadológico, é importante manter a sustentabilidade também no local de produção? Claro, inclusive a gente tem os selos de sustentabilidade, tem os selos de bem-estar para ir de encontro com o mercado. Se eu trouxer aqui para a capital um leite onde a vaca é maltratada, ninguém vai consumir. Então, se a gente puder mostrar essa realidade onde os animais são muito bem tratados, a gente tem uma melhoria no nível de consumo. Qual a importância de adquirir um bovino com registro genealógico? É extremamente importante pelo seguinte: vamos imaginar que você vai comprar qualquer coisa, você vai numa loja. O registro te dá garantia. Você está com uma chancela do Ministério da Agricultura atestando que aquele animal tem toda aquela qualidade que está impressa no seu registro genealógico. Então, sim, se você quer comprar um animal com qualidade, com garantias, e que não tem diferença muito grande do animal que está sem, então não tem por que o comprador ou quem está iniciando na atividade ir buscar um animal que não tenha garantias. A diferença de preço é muito Não, significante? não é pelo retorno que ele tem, porque a diferença de qualidade é muito grande. Você tem uma ideia da diferença de preço? A gente consegue fazer um comparativo da diferença de preço para a diferença de produtividade, por exemplo? Se ele fosse comprar uma vaca normal hoje, a gente fala em 20 mil, um preço médio de uma vaca boa registrada. Ele estaria pagando aí 13, 14 mil numa vaca sem registro. E a diferença de qualidade na hora da produção? Absurdamente, porque a gente tem genoma nacional saindo aí junto com a Embrapa. A gente tem os genomas que a gente dá toda a garantia para ele, até da projeção do que vai ser o futuro dele. Então, você pegar um animal zero, você só olhou, achou bonito e levou, você não tem garantia nem de produtividade e nem do futuro que você vai ter. É um futuro incerto contra um futuro certo. Vocês já retomaram os padrões normais de feiras e leilões desde o início da pandemia ou ainda não? Não, está retomando. A gente teve uma situação esse ano que foi uma euforia durante a Agroleite, que foi em Castro, no Paraná, que tanto tempo todo mundo preso, a hora que teve a oportunidade, a feira foi maravilhosa. Quem nunca conheceu, vale a pena visitar. Em termos de evento ou em termos de negócios? De tudo, de negócios, de evento, foi uma grande feira. A gente teve algumas feiras em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, mas principalmente no Paraná foi onde retomou com mais força. Castro é o principal centro produtor do Brasil? Exato, é a cidade do leite, é considerada a cidade do leite, aonde tem um nível tecnológico, um nível dos rebanhos muito acima do Brasil. Por quê? Pela cultura, pelo desenvolvimento, já chegaram lá há bastante tempo selecionando animais, né? E aí a gente tem regiões de Minas, São Paulo ou Rio Grande do Sul também que cresceram junto, mas não como um pool que existe na região de Castro do Paraná. Lá toda a cultura favoreceu que esses produtores se desenvolvessem em grupo muito mais. Cooperativas fortes, produtores fortes, então trouxe muito desenvolvimento para a região. Mas essa raça está espalhada pelo Brasil inteiro? Brasil todo.
Nós temos aí 98% dos municípios do país produzindo leite. E eu posso dizer que quase todas devem ter o sangue da raça holandesa. Por que você acha que o Brasil se destaca tanto nesse mercado? O produtor brasileiro, ele é uma mistura de várias áreas, né? Ele é engenheiro, ele é veterinário, ele é tudo. Ele tem que se virar. Então, ele consegue, de alguma forma, criar situações que tornam favorável produzir leite no Brasil. A gente teve um problema na década de final de 80, 90, muito êxodo rural, diminuição de mão de obra. Os colégios agrícolas que formavam aquele aluno para seguir nessa quase não tem mais. Então, teve uma diminuição de pessoas na zona rural que tornou isso um pouco mais difícil. Mas o produtor se reinventou e a evolução da raça holandesa ajudou muito nisso, porque ela se adaptou a novas situações. A gente já falou de expectativa de preço para 2023, preço do leite, e a expectativa dos criadores em si, na quantidade do leite, na qualidade do rebanho, o que se espera para 2023? O agro não para, né? Essa é uma frase toda hora estamos repetindo, mas é a verdade. O produtor não pode parar, ele não pode esperar ações políticas, né? Porque tudo que a gente faz hoje em relação a uma vaca é para daqui 2, 3, 4, 5 anos ou 10 anos. Então, você não faz um investimento para curto prazo. Então, ele não pode parar. Ele tem ações imediatas. É lógico que está todo mundo muito inseguro para saber o que vai acontecer. E isso deu uma recuada. Quando o produtor de leite ele dá uma recuada, é diminuição de produção imediata. Então, o que já estava um pouco escasso pode ser um pouco pior. Mas tudo reflete também da economia. Se a gente tiver uma economia forte, nós teremos aumento de consumo, aí pode ser que falte produto. Se a gente tiver uma economia fraca, diminuir consumo, vai sobrar produto. O primeiro produtor que vai sofrer é o pequeno produtor. O JR Agro está chegando ao fim. Eu queria agradecer aqui a presença do Renato Landini Dias. Foi um prazer tê-lo aqui. O prazer foi todo meu. Conte sempre comigo e com a raça holandesa. Lembrando que todas as sextas-feiras um novo episódio do JR Agro fica disponível nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima.